A Marta trouxe alguns CDs, eu falei com ela para trazer, porque muitas vezes a gente vê tanta coisa aí na mídia e coisas de tão baixa qualidade. E nós temos uma voz tão preciosa, com uma letra tão boa, né? Então você poderá honrá-la também, abençoar o ministério dela depois, ok? Meus irmãos, eu convidei para esta manhã, e fiquei assim muito feliz pelo convite ter sido aceito, pastor Jonas Celestino. Quem conhece já o pastor Jonas Celestino? Levanta a mão assim, ó. Isso, ó. Boa parte da igreja, até porque ele faz parte da história da igreja, né? Já foi membro aqui da igreja há alguns anos e foi meu professor no seminário, professor de Novo Testamento, grego e algumas outras disciplinas, né? Que agora eu não estou lembrando bem, mas de aquela sintaxe no grego também. E confusão danada que foi, mas foi bênção, assim, marcou muito a minha vida. Talvez ele não saiba disso, mas a minha monografia, que foi baseada no Templo de Jerusalém, a influência do Templo de Jerusalém, o tema da minha monografia foi ele que deu. Num corredor, a gente conversando, ele não era o meu orientador, porque já não tinha mais vaga para ele, e eu fiquei muito triste, mas a gente vai conversando, e ele, assim, né, falava algumas coisas assim, eu peguei aqui, e ali foi o direcionamento. Então, um homem que marcou muito a minha vida, homem de Deus, tem abençoado muitas pessoas através de tanta literatura boa que tem sido escrita também ao longo desse tempo. Ele está acompanhado da sua esposa, a irmã Sirlene. Fique em pé, por favor. Cadê ela? Ah, está aqui, isso. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Receba o nosso abraço, nosso carinho também nessa manhã, tá bom? Pastor, fique à vontade, Deus o abençoe. Muito obrigado pelo convite também, ter aceito o nosso convite, tá bom? Bom dia, irmãos. Alegria muito grande. 54 anos. É uma data bonita. Em setembro de 59 a igreja era organizada e em novembro eu nascia. Então também farei 54 anos este ano. É uma data assim bastante significativa e eu me sinto assim muito honrado em poder nesta manhã trazer a mensagem da palavra do Senhor para o teu coração. E uma alegria também ver que ex-alunos, né, do seminário estão pastoreando, estão servindo a Deus. Isso traz uma alegria ao nosso coração. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Esse texto será o texto de base para a meditação desta manhã. Fala de igreja e fala muito mais também da visão que Jesus tem sobre uma igreja em particular. Eu espero que nesta manhã nós nos identifiquemos como igreja com muitas verdades desse texto. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a compreender bem a sua palavra. Amém? Bom, quando a gente pensa em igreja, nós idealizamos. Às vezes a igreja é muito mais idealizada do que realizada em nós.
Na igreja do sonho é de um jeito. A igreja que batalhamos por ela, às vezes, não é essa igreja exatamente dos sonhos. Mas essa igreja aqui, eu consigo apontar 6 qualidades. Então, o meu sermão hoje não vai ser de 3 pontos, né? Mas não vai ser, na verdade, meu sermão hoje vai ser de pelo menos uns 15 pontos. Aí o pastor disse, olha, cuidado que o povo que costuma orar para dar a unção da fome no pastor, para ele terminar mais cedo, né? Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso é uma igreja que se sentia segura na presença de Cristo, ou com a presença de Cristo. Versículo 1 diz, isto diz aquele que tem. A palavra ter aqui, né, é um verbo no grego que não era o verbo comum para ter, mas era para segurar, deter, ter poder sobre. E é a raiz da palavra todo-poderoso em grego. Aí a razão da segurança. A igreja, uma das qualidades da igreja é que ela está segura nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. E fala aqui também aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Não um andar, vamos dizer assim, fortuito, não um andar vago, errante, mas é uma outra palavra grega que significa andar ao lado de, dando a direção. E quando o Senhor dá a direção, a igreja, ela caminha, ela segue em frente. Então essa é a primeira qualidade da igreja, assim, que realmente pertence ao Senhor. Ela se sente segura e ela tem a presença de Cristo. A segunda qualidade da igreja, versículo 2, quando ele diz assim, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, era uma igreja ativa. Era uma igreja que sempre agia, sempre trabalhava, né? A palavra obras aí significa não apenas trabalha, mas vê o fruto do seu trabalho, ou a outra expressão, trabalho árduo, não é? Que significa também o trabalho pesado, a igreja que batalha por Deus, batalha por tudo que tem que fazer. Então, é uma igreja ativa. É uma igreja ativa, é uma qualidade. Terceiro lugar, a igreja, ela tinha tolerância zero com o mal. Ainda no versículo 2 diz, sei que não pode suportar os maus. Realmente, uma igreja que não transige com o erro, não transige com a corrupção, não transige com a falsidade, não transige a igreja, assim, vamos dizer assim, intransigente. Então a gente fala de tolerância zero, não é? No sentido de a igreja se posicionar firme diante da maldade no mundo. Ela não muda as palavras para minimizar os pecados. Então, essa é uma excelente qualidade da igreja. Em quarto lugar, a igreja procura uma liderança autêntica. Diz aí no versículo 2, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja que testava, uma igreja com a atitude dos bereanos, chegava e testava, qualquer liderança que chegava, essa liderança era testada. E nós hoje vivemos crise de liderança exatamente porque onde está a coerência, onde está a transparência, e nós vivemos uma crise não só no campo da religião, mas no campo da política. Nós tivemos ontem inúmeras manifestações no país inteiro, né, pessoas que vestiam máscaras, né, e tem aí veicula pela internet, né, a figura do mascarado. Aí os que são contra, você tem coragem de seguir um mascarado? O problema é que vivemos uma crise tão forte que a maioria está usando realmente máscaras. E isso é uma crise generalizada.
Então, uma igreja que procura liderança autêntica, uma liderança que não use máscaras. Em quinto lugar, a igreja que não enfraquece, ela não esmorece diante do sofrimento. Versículo 3, tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. A palavra perseverar, né, permanecer firme, a igreja que aguenta a pressão que vem de fora, aguenta a pressão às vezes que vem do seio da própria igreja, a igreja ali perseverante, é a quinta qualidade. E, em sexto lugar, ela não se deixa levar pela demagogia. No versículo 6, tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Nicolaísmo era uma mistura de filosofia com religião judaica, com religião cristã. Então eles começavam a dar novos rótulos, novos nomes, né, a pecados, a comportamento religioso, e levavam as pessoas a terem uma falsa ideia do que é ser cristão. Então hoje, por exemplo, é chique, vou usar uma palavra meio antiga aqui, né? É chique ser cristão, né? Então hoje o mercado, ele aposta no mercado gospel. Empresas que não têm nada a ver, né, com igrejas, os dirigentes não são cristãos, eles apostam no mercado chamado gospel. Cantores, né, que cantam música gospel, que às vezes não tem nenhum compromisso exatamente com a música gospel. É uma performance, é um mercado, e etc. e tal. E nós hoje somos vítimas muitas vezes dessa demagogia de mercado, demagogia de discurso político, e muitas vezes isso passa também para dentro da igreja. E a igreja em Éfeso era firme. 6 qualidades. 6 qualidades. Talvez você diga, já terminou, pastor? Que a gente quer ficar feliz aí, não ia pegar fila hoje do frango assado, né? Não terminei não, eu quero agora que começa. Agora que começa. Né? Bom, como eu não tenho um iPad, eu tenho que espalhar minhas anotações aqui. Né? A tecnologia é uma benção, mas eu estava falando com o pastor que eu ainda prefiro as anotações à caneta, né? Eu me dou muito melhor, mania de professor, né? Então você guarda o iPad, estica, inverte, joga para cá, joga para lá, eu fico meio perdido. Então eu sei que a gente iPad para quem iPod, né? Mas eu ainda fico meio enrolado com essa. Então eu gosto dos papeizinhos na hora de pregar e dar aula. Por isso que o púlpito aqui é ideal. Quando me oferecem só aquela bancadinha, eu fico perdido. Eu não tenho como espalhar os meus textos. Veja bem, todas essas qualidades, elas estão presentes nas nossas igrejas. Mas existem pelo menos um perigo. É o perigo de a gente começar a fazer isso tudo de forma mecânica, apenas para desempenhar uma função. Qual era o grande problema da igreja de Éfeso? Está no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui que começa a encrenca. Nós podemos ter uma alta performance, podemos ter alto desempenho, mas se falta um elemento, a vida se torna realmente uma vida muito seca, mecânica. É o que tem acontecido na vida de muita gente. O que se torna, por exemplo, aquela ideia de sentir-se seguro nas mãos de Deus e sentir a presença de Cristo. O lado negativo, por exemplo, é a síndrome de estrela. Porque diz que ele tem nas suas mãos as estrelas. Aí fala que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas, e as estrelas são os pastores. Ele tem nas mãos. Então, esse sentimento de segurança, de presença, pode dar essa chamada síndrome de estrela. A pessoa sente o tal.
E esse tem sido realmente um problema muito forte entre nós. Agora, por que nós jamais podemos ser estrelas? Porque estrela não tem... Por quê? A estrela tem brilho próprio? Não tem. Ela depende de uma luz que vem até ela. É uma figura de linguagem dizendo que se nós refletimos uma luz, é a luz de Cristo. Não é a nossa própria. Esse é o grande problema de quem sofre dessa síndrome de estrela. Acha que tem luz própria. Nem a lua tem. A lua reflete também a luz de quem? O sol, ela é uma estrela também, né? Até um menino junior, lá na igreja, eu dava circulada na hora da EBD em todas as classes, né? Como pastor de educação cristã, eu ia em todas as classes. Aí, quando eu cheguei na classe de juniores, aí o professor, me ajuda aqui. Aí o menino disse assim, olha, aqui estavam falando sobre a criação. Aí o menino, pastor, a Bíblia diz que Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Mas, eles falam assim, mas a lua não tem luz própria, ela reflete a luz só. Como é que o senhor me explica isso? O menino devia ter uns 10 anos, na casa de juniores. Eu falei, menino esperto, né? Menino esperto. Aí eu disse, olha, é que o conhecimento que eles tinham quando escreveram esse texto bíblico não é o conhecimento que você tem agora. Então, Deus respeitou o conhecimento que eles tinham à época da composição do texto. Mas, na verdade, Deus também fez o sol e fez a lua. Ele criou todas as coisas. Era a maneira como eles viam o mundo naquela época. Legal? Aí ele, beleza. Né? Beleza. Então, nós não refletimos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Então, o lado negativo, infelizmente, é a chamada síndrome de estrela. O lado positivo é nós realmente nos sentimos vitoriosos, nos sentimos protegidos, porque nós estamos nas mãos do Senhor e nós refletimos a luz dele para o mundo. Isso faz uma grande diferença. Quando eu disse que a igreja era ativa, o lado negativo é o ativismo, é a concorrência entre igrejas. Uma pessoa estava na rua procurando uma igreja batista. Aí ela parou em frente a uma das igrejas batistas e perguntou, aqui é a igreja batista regular? Aí o irmão que estava na recepção disse, não, aqui é a boa, a regular é lá embaixo. E há uma competição entre igrejas dizendo qual é a igreja mais poderosa. Qual é a igreja mais poderosa? E aquela ideia de que a minha vida mudou quando eu fui para aquela igreja. E o nome Cristo acaba desaparecendo. E aparecem mais os nomes, né, dos missionários, dos apóstolos e etc. e tal. Então essa síndrome de concorrência, às vezes dentro da própria igreja, se nós caímos num ativismo tremendo dentro da igreja, nós acabamos competindo dentro dos nossos departamentos, das nossas comissões, dos nossos grupos, dos nossos ministérios, e começamos a praticar o fogo amigo, a dar tiro no pé. Então a sinergia da igreja nunca é concorrência. A sinergia da igreja sempre é comunhão, bem comum, objetivos comuns, mas às vezes o ativismo cria isso dentro da própria igreja. Sabe por quê? O ativismo acaba com a gente, acaba com o nosso vigor físico, acaba com as nossas emoções, né? Deus não te chamou para ser um crente de segunda a segunda, e nem também te chamou para ser um crente domingueiro. Ele te chamou para ser uma pessoa que o sirva, que o ame, né, que o conheça, que gaste tempo com ele, e aí você vai dar tempo de qualidade também para os outros e para a sua igreja. Quando eu falei de tolerância zero, que é uma das qualidades da igreja, a tolerância zero sem o amor
escama para uma forma de legalismo. Uma forma de legalismo. E você acaba aplicando, né, a palavra tal qual, a lei tal qual ao outro, como acontecia com o movimento, por exemplo, dos fariseus. Então, eram pessoas assim, perfeitas religiosamente, no sentido entre aspas, porque eles exigiam de todo mundo o cumprimento estrito de cada item da lei. Então, o legalismo é um problema, esse lado negativo. E o lado positivo é a firmeza diante do erro. Nós temos que ser firmes diante do erro. Mas a firmeza com misericórdia, com amor. Esse é um lado importante. Quando eu falei de que a igreja procura uma liderança autêntica, sem amor, nós tendemos ao perfeccionismo. Aí há uma exigência de perfeição naqueles que lideram. Isso é perfeccionismo, é um problema. De querer que tudo saia exatamente do jeito que a gente quer. Não pode passar 1 milímetro para um lado e 1 milímetro para outro. Nós queremos exatamente isso. Isso é perfeccionismo. Então, a liderança tem que ser autêntica. O lado positivo é a coerência. Precisamos de liderança coerente. Erra, mas reconhece o erro. Pede perdão. Confessa os seus pecados. Busca mais comunhão com Deus. Essa liderança autêntica. Liderança coerente. Quando eu falei de firmeza diante do sofrimento, sem amor, nós nos tornamos pessoas com complexo de mártir. Então a gente busca o sofrimento, não mais sofrimento em nome de Cristo, mas o sofrimento como uma compensação. Isso é complexo de mártir. Aí não é Deus que está nos convocando para sofrer por Ele. Nós é que escolhemos um caminho de sofrimento. Para quê? Para compensar o quê? Esse é o lado negativo. Então, a firmeza diante do sofrimento, e interessante a palavra grega, né, para permanecer firme, para resistir, é uma palavra assim, composta de duas palavrinhas gregas, que é permanecer debaixo. Então, você começa a receber aquela pressão tremenda. Então, o sofrimento por Cristo é aquele sofrimento que vem de fora sobre você, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor. Mas não é aquilo que você não se enfia debaixo do sofrimento, porque você escolhe. É Deus que permite que você passe. E nem todo mundo realmente acaba sofrendo muito, né, pelo Evangelho. Então, não queira ser, né, mártir. Agora, o lado positivo disso é que quando nós realmente nos entregamos a Deus e participamos, né, dessa fé comum, nós ganhamos o que as pessoas estão chamando hoje de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de sofrer, mas de dar a volta por cima. Eu vejo filmes e documentários daquelas crianças, por exemplo, na África, em contexto de guerra civil, contexto de grande sofrimento, mas são crianças que estão sorrindo, pulando, e muitos pulando com a perna só, porque perderam a outra perna, tentando ir por caminhos e minas estouraram, perderam pernas, perderam braços. Mas crianças que estão tentando contornar todas aquelas situações. Se tiverem boas chances, elas poderão realmente continuar sorrindo, continuar felizes. Isso a gente chama de resiliência. E quando nós sofremos, nós damos a volta por cima, porque, lembra, nós estamos nas mãos de quem? De Deus. Ele não apenas nos tem genericamente, mas Ele nos tem nas suas mãos. E Ele nos segura não para esmagar, mas para proteger, para realmente nos dar
segurança. E quando eu falei que a igreja não se deixava enganar, quando nós agimos assim sem amor, nós desconfiamos de tudo. A desconfiança crônica. E nós precisamos confiar mais. Confiar mais nas pessoas. Confiar mais nas intenções das pessoas. O amor leva a gente a confiar. E, senão, realmente, nós vamos fazer o quê? Eu ainda acredito. Recentemente alguém me perguntou, né, sobre a questão da maldade humana e tal. Eu disse, eu como pastor, eu sou alguém que acredita nas pessoas. Eu tenho que acreditar nas pessoas. Senão, o que eu estaria pregando hoje se eu não acreditasse na capacidade que pessoas aqui têm de mudança, na capacidade das pessoas de realmente serem transformadas? Eu estaria desacreditado naquilo que eu mesmo prego. Nós precisamos realmente confiar mais. Ter uma atitude dos bereanos, que iam na Bíblia, para conferir na Bíblia se os pregadores falavam a verdade, mas confiavam. Hoje, o sentido, eu desconfio, eu nem confiro para ver se a pessoa realmente está certa ou não. E eu queria fazer 4 aplicações finais dessas lições de hoje. Em primeiro lugar, devemos procurar viver numa atmosfera de vitória e da proteção de Deus. Nós vivemos numa cidade violenta, bastante complicada, como estão os grandes centros, e nós precisamos ter essa confiança de que nós estamos nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus, a tua família está nas mãos de Deus. Nós temos que realmente nos entregar a isso, né? Que você não vai resolver todos os problemas da vida, mas se você se sente nas mãos de Deus, sente que a presença de Cristo é real na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua igreja, você se sente bem. Isso é muito importante. Igreja, ela precisa trazer isso para nós, essa segurança, que nós pertencemos ao Senhor. Segundo lugar, Deus nos conhece muito bem. Quando isso diz aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros, se você já é um curioso de leitura da Bíblia, que você vai ler as outras cartas do Apocalipse, e você vai perceber que para cada igreja tem um título diferente. Por que para Éfeso foi exatamente dessa maneira? Porque Jesus conhecia muito bem a igreja de Éfeso, quais eram os seus pontos fortes e qual era o seu grande ponto fraco. Uma igreja extremamente firme, sólida, mas que já tinha ligado o automático da vida. Como recentemente um rapaz conversou comigo sobre as dificuldades que ele estava tendo no emprego e tal. Aí conversamos muito. Aí eu disse para ele assim: olha, eu vou fazer uma coisa para você, você não me entenda mal, mas tem hora na vida que a gente se finge de morto. Ele: como assim? Qual é a vinculação que você tem na tua carteira profissional? Qual é o seu contrato com a empresa? Isso, isso, isso. Então, hoje o que você faz é isso, isso, mais aquilo, aquilo, aquilo. Né? Geralmente é isso que acontece às vezes. Né? Você faz isso, mais aquilo, aquilo, aquilo. Então, faz o seguinte: aquilo, 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 você vai cortando. E fica no isso, isso, isso. Finge de morto. Porque ele estava no estado emocional deplorável. Você vai ter que fingir de morto. Imagina assim, a gente ficar levando a vida dessa forma. Então Deus sabe o que nós estamos passando, Ele sabe o que nós estamos vivendo, e Ele quer trabalhar a partir disso. Você não tem que provar nada para ninguém,
mas você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Paulo disse, quer comais, quer bebais, deve fazer o quê? Para o quê? A glória de Deus. Comer, beber, vestir, trabalhar, dirigir o carro, para a igreja, para Deus. E esse é um lado importante. Então, quando ele fala ali de amor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é passar a viver mais para Deus. Aquele amor que você teve, olha só o que aconteceu com você quando você se converteu. Para começar, não sei se você sabia disso, mas para começar, Deus te livrou de 4 inimigos. Para começar, te livrou de 4 inimigos. Ele te livrou da ira dele que pesava sobre você. Ele te livrou do pecado. Paulo disse agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele te livrou do pecado. Ele te livrou da lei. E ele te livrou da morte. Se você quer confirmar, Romanos 5, 6, 7 e 8. Ele te livrou de 4 grandes inimigos. Aí depois, ele te colocou num corpo chamado igreja. Comunhão da igreja. E você se lembra quando você se converteu? Que você evangelizava até poste. Lembra disso? Aquela paixão tremenda, até poste você evangelizava. E o tempo vai passando, e a gente vai perdendo. E aí me leva à terceira aplicação que eu quero fazer. Valorize o lugar que você ocupa nos planos de Deus. Versículo 5 fala, arrepende-te, senão eu virei a ti e vou tirar o seu candeeiro do lugar. Tirar o candeeiro do lugar significava perder a importância, perder a relevância. Quando nós saímos do itinerário de Deus para a nossa vida, nós começamos a perder essa noção do quanto é importante o lugar que nós ocupamos nos planos de Deus. Você não é pastor, mas nem por isso você deixa de ter grande importância para o reino de Deus. Você não é da diretoria da igreja, mas nem por isso você deixa de ser muito importante para os planos de Deus. Você não é líder de um ministério, você não pertence ao ministério, mas nem por isso você deixa de ser importante nos planos de Deus. Todos nós somos importantes nos planos de Deus. E nós não podemos esquecer disso e não devemos deixar de valorizar o lugar que nós ocupamos nos planos de Deus. E eu tenho aprendido que nós estamos em missão com Deus. Deus disse a Abraão, em ti serão o quê? Benditas todas as famílias da terra. Paulo diz que pela fé nós somos herdeiros de Abraão. Portanto, nós somos continuadores dessa obra de abençoar todas as famílias da terra. Então você faz parte, sim, desse plano de Deus. Quando a igreja pede esse senso, ela se torna algo irrelevante para a sociedade. Como é que nós pegamos o caminho da relevância para a sociedade? Tentando nos aproximar do diálogo. Aí criamos uma tal de teologia da prosperidade. Teologia de prosperidade é a acomodação ao mercado de consumo. A teologia se acomoda. Aí criamos uma tal de teologia de confissão positiva. Nos aproximamos da meditação transcendental do Oriente. Ou seja, atualmente, o que você diz, você é. O que você diz, acontece. Isso não é bíblico, isso. Se você pensa algo que é contra a vontade de Deus, vá lá em 1 João e diz, se nós oramos segundo a vontade dele, ele nos concede. Agora, se você pensa algo, por mais que você deseje algo que contraria a vontade de Deus, ele não vai te dar. Aí substituímos oração por meditação, poder da mente. Substituímos o contentamento
a alegria de ter o que Deus nos dá, a provisão de cada dia, o pão nosso de cada dia, pela prosperidade. E assim vai. Então, nós devemos recuperar o nosso senso de importância. Em quarto, devemos sim procurar liderança saudável para a nossa vida. Quem é que você segue? Eu também uso o Facebook. Quando eu disse, eu gosto de papel aqui, mas eu também não sou alienado, né? Eu tenho Facebook, diariamente eu entro mais ou menos 3 vezes durante o dia. Cada vez eu demoro em torno de 20 minutos a meia hora. Então eu confiro, né, o que está acontecendo no Facebook. Que eu posto diariamente uma meditação, então eu acompanho o fluxo dessa meditação que eu posto no Facebook. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas muito conhecidas ficam compartilhando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. E são até anti-cristãs. E sabe que tem gente hoje que não lê mais a Bíblia. Ela se alimenta daquelas frases de efeito do Facebook. Às vezes com desenhos bonitinhos e tal. Tem gente formando um estilo de vida a partir de mensagem de Facebook. Aí vamos dizer assim, a nova geração de crente, facebookiano. Então não é mais bíblico. Nós temos que testar, compartilhar. Às vezes compartilha problema de questão de racismo, de preconceitos e etc. e tal, porque no Facebook joga-se de tudo, livre expressão, joga-se de tudo. Mas eu compartilhar, eu tenho um método, eu não compartilho nada que cheire a racismo, qualquer tipo de preconceito, eu não compartilho. Tem que ser uma palavra muito boa para ter ali um compartilhamento meu. Porque nós podemos, na verdade, fazer publicidade para aquilo que não presta. E às vezes nós nos deixamos guiar por essas ideias. Quem são os líderes de hoje? Esses movimentos, eles que não têm cabeça, não têm líder. Não é? Mas não é isso que a polícia vê. A polícia está pedindo a cabeça de muita gente, né? Tem gente sendo indiciada aí, nesses movimentos, nesses confrontos. Agora, a quem você realmente promove? E olha como a Bíblia é especial. Você já ouviu muitos sermões sobre Davi e Golias, realçando Davi, realçando Golias, mas eu nunca ouvi um sermão que fale sobre o escudeiro de Golias. E o texto lá do Antigo Testamento é muito... Diz assim, e ali estava o escudeiro de Golias. E eu aprendi com o apóstolo Paulo que tudo que está na Bíblia é para a nossa edificação. Então, por que essa ênfase no escudeiro? Tá? Então eu comparo assim, hoje nós somos esses escudeiros. Então, o que você realmente publica? Qual é a publicidade que você carrega nas suas camisetas? Já parou para pensar, por exemplo, o que realmente está escrito na camiseta que você veste? O que você está passando adiante? Que mensagem está passando adiante? Devemos pensar nisso. E às vezes nós acabamos atraindo líderes para a vida da gente que não tem nada a ver exatamente com os valores que nós tanto aprendemos na vida. Quer voltar ao primeiro amor? Então, retome a grande paixão da sua vida. Qual é a sua grande paixão no reino de Deus? Retome isso. Revise as tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Entregue-se nas mãos de Deus. Priorize a vida, a qualidade de vida, em vez de um ativismo que só esgota as suas energias. Tenha coragem de confessar os erros da tua trajetória. E o texto é bem claro. Eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Mas arrependa-se. Arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Porque quando nós não nos arrependemos,
nós caímos exatamente no erro de sermos insignificantes, de sermos irrelevantes para a sociedade onde vivemos. Deus quer professores, médicos, advogados, Deus quer taxistas, Deus quer outros motoristas, Deus quer realmente profissionais em todas as áreas que mostrem o amor dele para as pessoas. Lembre-se disso, a luz que você vai irradiar para as pessoas é a luz de Cristo que bate em você e chega até essas pessoas. Igreja existe para ser isto. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Amém? Que Deus possa usar a vida de cada um dos irmãos para que, enquanto Ele não voltar, que venham outros 54. Muitos de nós não estaremos aqui, né? Mas a igreja, ela se renova a cada dia. É importante que ela continue fazendo, né, o seu papel e ser uma comunidade relevante para a sociedade de hoje. Amém? Pastor. Amém? Quero convidar você então a ficar em pé nesse momento para nós orarmos nessa manhã. Quero convidar a Marta, que já vem aqui. E logo após essa oração, a Martinha vai estar cantando mais uma vez e louvando ao Senhor. E logo após nós estaremos nos dirigindo para as nossas casas. Eu queria que você nesse dia tirasse para refletir sobre tudo que você tem ouvido aqui. Eu não sei você, mas quando eu estava com 27 anos, eu tive minha crise dos 30. Quando, há pouco tempo agora atrás, eu tive a crise dos 40. Acho que eu estou vivendo ainda, né? Parece que o negócio vem meio antecipado, assim. O fato é que aniversário é momento de nós refletirmos sobre quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? Para que nós existimos? Se Jesus tirasse esse candeeiro daqui, faria diferença? É essa questão que nós precisamos refletir, porque nós precisamos fazer diferença nessa terra. Amém? Então nós não estamos aqui passando tempo, nós estamos aqui cumprindo a missão de Jesus. Então feche seus olhos agora. Meu Deus, obrigado, porque aqui está a tua igreja, reunida, meu Pai, ao redor da cruz de Jesus. E nessa manhã, Pai, quando olhamos para aquela igreja em Éfeso, que era uma igreja conhecida pelo amor, mas de repente ela esqueceu o primeiro amor e continuava ativa em tudo o que fazia, mas precisava ter restaurado o primeiro amor. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura em nossos corações o primeiro amor, Pai. E possamos, ó Deus, olhar para as pessoas da mesma forma que o Senhor olha. Da mesma forma que o Senhor olha para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, de tudo que ouvimos e vimos nessa manhã, de fato, apliquemos os princípios da palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas, na prática do dia a dia. Abençoa o teu povo que aqui está, Pai. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada ancião, cada pessoa, nós colocamos diante do Senhor. E pedimos uma bênção especial e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Jonas Celestino. Obrigado pelo seu ministério. E também, ó Deus, pela vida da Martinha que está louvando nesta manhã. E a todos aqueles que aqui estão, derrama a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Diga a pessoa que está do seu lado assim: Deus te abençoe, meu irmão. Diga com convicção mesmo: Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Eu vou pedir a você que se